Olá pessoal, estou aqui mais uma vez postando um vídeo aí para vocês no canal. Dessa vez eu quero estar falando aí um pouquinho da Yamaha NMAX 160, por experiência anterior que eu já tive com a PCX. Eu acabei optando por estar realizando a troca, tá certo? Eu acabei optando por esse modelo agora da NMAX, que foi lançada no Salão Duas Rodas no ano passado aqui em São Paulo, e que o seu comércio começou a ocorrer, se eu não me engano, no mês de abril, maio deste ano. E queria fazer alguns comentários, algumas comparações com a PCX, para tentar ajudar aí vocês no esclarecimento de algumas dúvidas, características das duas motos. Uma das coisas que eu achei assim um pouco superior com relação à PCX é a questão da suspensão. A suspensão da NMAX é um pouco mais dura, um pouco mais firme. Ela tem uma característica um pouquinho mais dura, tá certo? Mas isso não chega a comprometer de certa forma aquele desconforto que ocorria com o fim de curso, que sempre aconteceu na PCX, tá? Aqui está um detalhe da mola. Ela tem uma mola um pouco com os elos um pouco mais espaçados, tá certo? Exatamente para evitar que dê fim de curso, dentre outras coisas. E no geral a suspensão da NMAX, ao meu modo de ver, ela é um pouco melhor, né? A gente sabe das características da scooter. Ela não é uma moto com suspensão tradicional, né, normal. E ela é um pouco dura, né? Mas assim, em termos de comparativo, na minha opinião, a suspensão da NMAX ela se sobressai. Na questão de motor, a NMAX também ela é um pouco mais potente, é um motor de 160 cilindradas. Se eu não me engano, ela tem 2 ou 3 cavalos de potência a mais. Isso garante uma arrancada melhor. Ela tem torque melhor. Você consegue ter uma velocidade final melhor, principalmente por não ter o limitador de giros que ocorre na PCX. A PCX ela corta o giro do motor quando você atinge 110, 112 km por hora, mais ou menos. E aqui na NMAX isso não tem. De velocidade final, em algumas pequenas viagens eu já consegui 125, 123 km por hora com ela. Claro que é um pouco arriscado andar nessa velocidade com uma scooter, mas a efeito de teste foi isso que eu alcancei, tá certo? Ela tem assim um comportamento dinâmico muito legal. O guidão dela, se eu não me engano, a direção dela é um pouco mais leve, tá? Do que a PCX. Você consegue curvar, fazer manobras mais facilmente com ela, na minha opinião. É uma característica assim que particular que eu observei, mas nada que pudesse também assim ser tão diferente, apenas aí uma observação que eu faço. Minha opinião, ela é um pouquinho mais leve para você dirigir, tá certo? Pilotar, aliás. Uma outra característica bacana que também eu vejo é a questão dos freios ABS. Isso é muito importante. Não que o da PCX seja ruim, muito pelo contrário, muitos bons freios também, mas a questão do ABS ele é primordial, tá? Eu nunca tinha tido experiência de pilotar uma motocicleta com ABS, mas em algumas situações que já me ocorreram aí no trânsito, eu pude comprovar que é sim muito eficiente, é muito bacana, e isso sem dúvida traz alguns ganhos aí na maneira de condução e segurança também. Os freios a disco nas rodas dianteira e também traseira, tá? Sistemas de freio ABS também na roda traseira. Isso é muito importante e eu acredito que pode facilitar muito aí a nossa segurança no dia a dia, sem dúvida. Falando um pouquinho mais da motocicleta, ela tem aí um tanque de combustível
de 6,8 litros, 6,9 se eu não me engano. A autonomia dela, consumo, eu estou fazendo 44 quilômetros com litro de gasolina. Estou abastecendo sempre com gasolina aditivada. No início, nos primeiros tanques, eu comecei a abastecer com gasolina comum e resolvi seguir aquilo que o manual recomenda, abastecer com gasolina aditivada. Então, falando um pouco da média de combustível, aqui está o trip, o tanque já está na reserva, e observando a média aqui, o average, ele está marcando 38,8, mas é uma marcação incorreta. Isso é um ponto de crítica que eu tenho que fazer ao computador de bordo, tá? Da PCX, aliás, da Inimax, desculpa. Ele é um tanto impreciso, né? Até mesmo porque se nós observarmos aqui o trip 1, 258 quilômetros, se eu dividir esse total de quilometragem que eu já rodei com esse tanque pela capacidade dele, com certeza vai ter uma autonomia muito maior do que estes 38,8 que está sendo exibido aqui. Então, para efeito de comparação de consumo de combustível, a PCX 2016, da qual eu fui proprietário, ela fazia em torno de 44, 45 também, tá? Sempre andando na mesma velocidade. Meu trajeto é basicamente vias rápidas, consigo desenvolver aí algumas velocidades de média de 60, 70 km por hora. Isso facilita na economia de combustível. Então, a moto, por ter um pouquinho de cilindrada a mais, por ter um pouquinho mais de potência, ela me surpreendeu. Então, estou muito satisfeito. Fica apenas uma ressalva com relação à capacidade do tanque. Eu acho que a PCX 2016 ficou muito bem com um tanque de 8 litros, né? Isso contribui para você evitar aí alguns abastecimentos, né? De forma constante. E espero que a Yamaha aí nas próximas unidades, aí nos próximos modelos, possa de repente aumentar um pouquinho o tanque de combustível, que eu acho que vai ser excelente, tá? Enfim, as demais características são basicamente as mesmas. O compartimento embaixo do banco é um pouquinho menor, assim, praticamente imperceptível, mas ele é um tanto quanto menor do que a PCX, mas nada que chegue a atrapalhar. Aqui eu carrego minha bota de chuva, capa, enfim, eu deixo tudo, tá meio bagunçado, eu deixo tudo arrumadinho, mas às vezes eu acabo optando por deixar apenas as roupas aí dobradas aí de qualquer maneira aí. Mas tem uma capacidade legal, tá certo? Optei por estar colocando esse baú, instalei um suporte, né? Para estar colocando o baúzinho, para ajudar aí na carregar uma mochila, alguma outra coisa. Pontos que eu tenho a fazer algumas críticas com relação à iluminação da Inimax, tá? Originalmente, acho que vocês aí devem saber, essas luzes de posição aqui, elas são amarelas, né? Então, destoa um pouco do conjunto óptico de LED que compõe os faróis. Então eu acabei optando por estar colocando aí 2 pontos de LED, 2 luzes 5 volts de LED, para dar uma sensação um pouco melhor, um visual um pouco melhor com relação às lâmpadas originais, tá certo? Outra coisa é que as demais lâmpadas da Inimax, elas são lâmpadas comuns, elas são lâmpadas halógenas, né? Então, não que a iluminação seja ruim, mas eu acho que a Yamaha pode melhorar nesse sentido, de forma a você estabelecer um conjunto todo em LED, como já ocorre na PCX, tá certo?
Isso é uma opinião particular, mas que eu acho que de repente, se mudar, com certeza vai ser para melhor e vai ficar mais harmonioso ao meu modo de ver, tá certo? Combina mais. A iluminação frontal da moto, deixa eu ligar aqui para vocês só. Ela tem uma iluminação boa, tá certo? Os faróis. Eu opto por andar com o farol alto ligado, tá? Durante o dia, até mesmo para ser melhor observado aí pelos carros, tá? O farol baixo da moto, ele é um pouco direcionado para baixo visualmente, conta, acredito eu, da máscara negra, né, do farol, mas não é algo que destoe, tá certo? Eu acho um conjunto óptico bonito, enfim, principalmente depois que eu substituí aí as luzes de posição pelas luzes em LED, tá? Ficou, na minha opinião, bem melhor. Pessoal, as características da moto são essas, tá? Ela tem aí rodas aro 13, as rodas são um pouco menores do que a PXX, mas nada que seja comprometedor, tá certo? Apenas uma ressalva que o espaço aqui, né, na roda para você, por exemplo, encher o pneu é um tanto quanto apertado. Isso atrapalha, isso incomoda um pouco, né? Então, para você ter acesso ao pino, você tem um pouco de dificuldade. Mas assim, não são maiores problemas, né? Apenas detalhes. Meu modo de ver, você tem que ter um pouquinho mais de trabalho para estar acessando os pinos, para você estar calibrando os pneus. Uma dica que eu dou para a suspensão ficar um pouquinho melhor, abaixem um pouco a calibragem dos pneus, tá? O fabricante recomenda que você coloque 36 libras, eu acho que isso é muita coisa, tá certo? Para uma moto, principalmente para uma scooter com uma roda pequena como essa. Eu ando com a calibragem de 28 libras, tanto na roda traseira quanto na roda dianteira. Isso faz com que você tenha uma percepção bem melhor da suspensão, a moto fica um pouco mais macia. Isso não compromete, na minha opinião, não tem desgaste de pneu. Isso eu já fazia na PCX, você não perde estabilidade, tá certo? Claro que se você for andar com garupa, aí sim você coloca um pouquinho mais de pressão, mas no meu caso eu ando praticamente sem garupa todas as vezes, tá certo? Então eu opto por estar abaixando um pouco a pressão dos pneus. Eu peso 73 quilos, tenho 1,66 m de altura, então não é algo que vá comprometer a dirigibilidade da moto, tá certo? A posição de pilotagem dela, na minha opinião, também é um pouco melhor do que a PCX, principalmente porque você tem um apoio de pés maior, tá? Você tem uma área maior para você esticar o seu corpo, esticar as suas pernas, e isso favorece que você tenha uma viagem um pouquinho mais confortável. Pessoal, se eu fiquei esquecendo de algum detalhe, peço que vocês aí comentem, me perguntem. Eu vou deixar os meus contatos aí na descrição do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deem um like, curtam, divulguem, compartilhem. E o objetivo é exatamente mostrar para vocês as características. Então, quem quiser perguntar, tirar dúvidas, fiquem à vontade. A moto hoje ela está com 5.000, deixa eu olhar aqui. Acho que é 5.500 quilômetros, se eu não me engano. Isso mesmo, 5.931 quilômetros. Eu rodo em média 65 quilômetros por dia, uso a moto para trabalhar, ida e volta ao trabalho. Então, tem me servido muito bem. Ela passa uma garantia muito boa, uma segurança muito boa. E vamos tocando o barco aí.
e espero postar novas informações em breve aí para vocês, caso eu perceba alguma característica nova, algum problema, coisa que não aconteceu até o momento. Obrigado a todos. Podem comentar, podem perguntar, fiquem à vontade. Até a próxima, pessoal.